Muito bem, espero que tenham assistido à primeira parte da nossa pregação. O microfone está. Tenham assistido à primeira parte da nossa pregação, porque eu não vou voltar atrás, então vou entrar agora na nossa segunda parte, na nossa segunda secção, mas sim, por misericórdia a vocês, quero olhar para o último texto que nós lemos na primeira parte. Vamos até ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, e vamos voltar a repetir, também vamos ter aqui no nosso PowerPoint, vamos voltar a repetir também o versículo 41 e o versículo 45, porque são importantes para a introdução desta segunda parte, desta segunda secção, desta mensagem. Nós já vimos na primeira secção, pelo menos duas coisas importantes, assim. Aliás, o nosso tema, ou a nossa proposta desde o início, é a importância de crer no Jesus das Escrituras. E nós dizemos isto porquê? Porque haverá pessoas que creem num Jesus que não é das Escrituras, que não é bíblico, que não é aquele que nos é ensinado na Bíblia. Então, por isso é importante trazer à luz, relembrar aos irmãos quem é o verdadeiro Jesus, porque assim todos nós consideramos se temos confiado nesse Jesus, se temos crido nesse Jesus para a nossa salvação. Então nós falámos acerca de dois tipos de audiência que nós temos hoje aqui presente, tanto no primeiro culto como no segundo culto, pessoas que pertencem à igreja, pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas, que ainda não pertencem à igreja, que não são da família de Deus, que ainda não têm a esperança da glória de estar no céu com Deus. E dissemos como é que a estes dois grupos é importante conhecer o verdadeiro Cristo das Escrituras. Bem, chegamos então a este momento, em João capítulo 1, versículo 41, onde o autor nos diz isto acerca destes dois personagens. O primeiro é André. Diz assim o versículo 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o quem? O Messias. Em outras palavras, o Cristo, ou o escolhido de Deus. Ou, melhor, talvez, entendível para todos, o Salvador. Mas não somente ele, notem o versículo 45, Filipe, neste caso, diz assim o texto, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Agora, este último versículo, ou esta declaração de Filipe, é extremamente importante para nós. Porquê? Porque nós vivemos dias onde há pessoas que dizem que encontraram Jesus numa visão. Ou que Jesus se lhes apareceu num sonho. Ou que Jesus, de alguma forma, se manifestou para eles. No entanto, Filipe diz-nos que ele viu fisicamente esse Jesus e que esse Jesus é o mesmo que foi profetizado nas Escrituras. Então existe aqui um padrão, um filtro, uma norma que nos ajuda a saber quem é o verdadeiro Jesus, quem é o verdadeiro Cristo. E isso é a palavra de Deus. Só as Escrituras, só as Sagradas Letras nos podem mostrar quem é o verdadeiro Jesus. Na primeira parte, nós vimos várias igrejas que estão à nossa volta e a declaração de fé delas, de uma forma específica, sobre quem é Jesus. E todas elas, não para, vamos dizer assim, gloriar-nos nós, mas todas elas, e estou a falar mais de seitas do que outra coisa, todas elas falham em sobre quem é Jesus. E qual é a razão? Porque o seu fundamento não está nas Escrituras. Não está na palavra de Deus. Não brota daí o Senhor Jesus. Inventaram um Cristo. É um outro Jesus. E por isso podemos dizer, porque não têm o verdadeiro Jesus, também não têm a vida. Porque não têm Cristo, não serão salvos. Notem comigo a importância disto. Vamos até 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes da sua morte.
antes da sua partida para a glória. E o que é importante relembrar de Timóteo? O que é que está no coração do apóstolo? Notem o versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, e de que foste inteirado, melhor dito, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, como é que Timóteo e a audiência de Timóteo em Éfeso vai conhecer a salvação? Como é que eles podem chegar a ser sábios para chegarem a ser salvos? É por meio das sagradas letras. Então a nossa proposta hoje não é outra senão mostrar-vos o Cristo da Bíblia. Para que da Bíblia tu possas saber quem é Ele verdadeiramente. Para que possas crer nele verdadeiramente. E assim ir para a glória com confiança. Nosso ponto, ou a nossa proposta então, neste caso, seria a vida eterna está no Jesus da Bíblia. A vida eterna está no Jesus da Bíblia. Não está em outro, somente naquele das Escrituras. Não está no Jesus que aparece no Alcorão. Não está no Jesus que é escrito em muitos livros de muitos autores. É o Jesus das Escrituras. O nosso primeiro ponto é este: o Jesus da Bíblia é Deus. O Jesus da Bíblia é Deus. Então o que nós vamos fazer aqui neste momento é aquilo que faríamos numa escola dominical. Então prepara a tua Bíblia, porque nós vamos ver vários versículos nestes 20 minutos, onde nos é provado claramente a natureza divina do Senhor Jesus. Nós podemos concluir, depois de ver todos estes versículos, que Ele é verdadeiramente Deus. Nem mais, nem menos. É o verdadeiro Deus. E vamos ver isso em várias razões ou causas. Diz assim, em primeiro lugar, que Jesus recebe títulos, está bem? Isto não vai aparecer na tela. Não vai aparecer na tela, também vocês vão ter que me acompanhar aqui, está bem? Jesus recebe títulos que pertencem somente a Deus. Jesus recebe títulos que só pertencem a Deus. Vamos olhar por alguns. Vamos até João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 14. Este é o próprio Senhor Jesus a falar. E notem o que é que ele diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas esta primeira frase, eu sou o bom pastor, para a audiência do Senhor Jesus, é uma expressão extremamente forte, importante, que podia levar os judeus que não criam nele a agarrarem pedras e a atirar nele. Bem, porquê? Bem, a primeira distinção que eu faço é de que eu sou um pastor. O Jairo é um pastor. Mas Jesus é o pastor. Assim como nós aprendemos no Antigo Testamento que o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Os judeus sabiam isto, sabiam que Jeová é o pastor de Israel. E aqui agora está alguém em carne, em osso, a dizer-nos que Ele é o bom pastor. Não somente isto. Vamos até Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículo 25. Diz o seguinte acerca de Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então Deus, o Deus do Antigo Testamento, é chamado de juiz de toda a terra. Vamos até 1 Timóteo,
capítulo 4. Agora no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 4. Melhor dito, 2 Timóteo capítulo 4. Também 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então está a dizer-nos que Cristo irá julgar vivos e mortos. Notem o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto o quê? Juiz, me dará naquele dia. Então, o Deus do Antigo Testamento é chamado de juiz. Jesus, no Novo Testamento, é chamado de juiz. É chamado de pastor e é chamado de pastores. Mas não somente isso. Vamos até Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Falando acerca de Jesus, diz assim o versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu quê? Santo veja corrupção. Agora isto é uma profecia do rei Davi, no Salmo 16, falando acerca do Messias, que ele não iria ser deixado na morte, na corrupção, mas Deus o iria ressuscitar. Iria ressuscitar o santo. Agora, o interessante é que no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é chamado também de o santo. Vamos até Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10. Hoje vais conhecer bem a tua Bíblia. Está bem? Isaías, capítulo 10. Versículo 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Então notem, ambos são o pastor, ambos são o juiz, ambos são o santo, mas não somente isto, talvez uma das expressões mais magníficas acerca de Deus. Notem aqui em Isaías ainda, capítulo 44. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há o quê? Deus. Então só há um Deus, não há outro. E Ele é o primeiro e o último. Vamos até ao Novo Testamento, vamos até Apocalipse, o último livro, ou a última carta do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 1. João aqui tem uma visão e ele vê o Senhor Jesus glorificado. Notem o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E se ainda tens dúvidas que se está a referir, o Senhor Jesus nota o versículo 18: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então notem que não somente Deus no Antigo Testamento é chamado do primeiro e último, mas Jesus no Novo Testamento é chamado do primeiro e último. E nós vemos no Antigo Testamento que não há outro Deus além de Jeová. É o único Deus. Mas não somente isso.
Vamos até Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Talvez um dos versículos mais claros sobre a natureza divina do Senhor Jesus. Notem, diz aí: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Notem como aqui nos mostra claramente que Jesus é esse grande Deus e Salvador. Mas vamos até ao Antigo Testamento. Vamos até Isaías 43. Isaías 43. Versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Então Deus está a dizer que fora dele, externamente a ele, não há ninguém que seja Salvador. Porque ele é o único Salvador. Ele é o único Deus. Uma outra expressão também que nós encontramos, um outro título a Deus no Antigo Testamento, que também se aplica a Jesus no Novo. Nós vemos em Deuteronômio capítulo 10. Vamos até Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Assim que eu gosto, com bons batistas, as folhas a moverem-se. Diz aí o versículo 17: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Esta expressão, o Senhor dos senhores, que se aplica aqui ao Deus do Antigo Testamento. Agora notem no Novo Testamento, vamos até Apocalipse capítulo 17. Versículo 14. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então nota que a Jesus também é chamado Senhor dos senhores. E não temos o tempo para ver muito mais, mas nós ficaríamos aqui amanhã toda a ver títulos atrás de títulos que nós vemos no Antigo Testamento aplicados a Jeová, que agora no Novo Testamento também são aplicados ao Senhor Jesus. E isto só pode levar-nos a uma conclusão, a um discernimento. Que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Mas para que ainda as tuas dúvidas sejam dissipadas, nota ainda um outro ponto. Jesus possui atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. Por exemplo, eu e tu, nós temos atributos comunicáveis que Deus nos transmitiu. Nós amamos porque Deus nos amou. Nós odiamos porque Deus também odeia. Nós temos misericórdia porque Deus é misericordioso. Nós somos graciosos porque Deus é gracioso. Nós somos generosos porque Deus é generoso. E nós podemos continuar a falar de atributos comunicáveis que nós podemos ver na criação de Deus. Mas o Senhor Jesus é único. Porque Ele tem atributos incomunicáveis. Nenhum outro homem na Terra jamais mostrou tal coisa. Isto pertence somente a Deus. Notem, em primeiro lugar, que Ele é revelado como eterno. Vamos até Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9, versículo 6.
Diz o texto, porque um menino nos nasceu. Este é um texto muito conhecido e que está a profetizar acerca do futuro nascimento do Messias. E diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade. Muito bem. Assim nós vemos neste texto, então, não é assim, a eternidade deste menino. Ele é eterno. Nós podemos ir até Miqueias, não temos o tempo, para ver que os seus dias são desde a antiguidade, desde a eternidade. Ele é eterno. Mas não somente isso, ele também é omnipresente. Mateus capítulo 28, o texto da grande comissão, notem a promessa que Jesus faz. E se Jesus faz esta promessa, é porque ele pode cumprir esta promessa. É porque ele tem os atributos, o versículo 20, ele tem os atributos necessários para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz-nos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Ele promete estar conosco. Então, só Deus pode fazer isso todos os dias, sempre. Bem, Jesus promete fazer isso. Também é omnisciente. Mateus, capítulo 11. Vamos até ao capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Nesses momentos em que, sendo homem, nós podemos vislumbrar, ver um pouco da natureza divina que está no Senhor Jesus Cristo, que lhe pertence. Mateus 11, versículo 23. Notem como até onde vai o conhecimento do Senhor Jesus, o que ele sabe. Diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Notem, o conhecimento de Jesus é de tal modo que ele é capaz de dizer quem irá ao céu e quem irá para o inferno. Conhece todas as coisas, é omnisciente. Mas não somente isso, é omnipotente. Tem todo o poder. Nós podemos dizer que Jesus é o Todo-Poderoso. Vamos até Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 21. Diz assim o texto: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pensa no maior poder que existe no nosso mundo hoje. Tenta ver com a tua mente. Este texto está a dizer que Jesus tem o poder suficiente para subordinar isso a ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele também é imutável, ou seja, ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Notem isso em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, versículo 8, também, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele não muda, é imutável. Não somente isso, ele é soberano. Mateus 28, outra vez, Mateus 28. Versículo 18. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na... Existe algum lugar no universo onde Jesus não tem autoridade? Onde ele não é o soberano? Não existe. Porque toda a autoridade lhe foi conferida. Por último, ele é glorioso. Notem João, capítulo 17...
João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Mais uma vez ele está, obviamente, a mostrar-nos a sua eternidade, a sua pré-existência. Ele estava antes de todas as coisas serem criadas, mas o seu ênfase aqui é mostrar-nos que ele é, ou era, ou ainda continua a ser, glorioso. Ele tem toda a glória. E essa glória era aquela que ele vivia. Agora é interessante que no Antigo Testamento nós encontramos Deus a falar da sua glória. E notem o que é que ele diz. Vamos até a Isaías capítulo 42. Isaías 42. Notem o versículo 8. O que nos diz Isaías, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ainda mais à frente, no capítulo 48, versículo 11, Deus vai dizer também: por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Então Deus não partilha a sua glória com ninguém. No entanto, no Novo Testamento, Jesus nos diz que ele tinha glória juntamente com o Pai, antes de todas as coisas. Então, como é que nós podemos chegar a uma conclusão sobre isto? A não ser que temos um Deus. E até onde nós estamos a ver, porque não temos o tempo de olhar para a outra pessoa da Trindade, temos duas pessoas em Deus. Um Deus que subsiste em duas e, como nós veremos mais à frente, em outro momento, três pessoas. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Cristo das Escrituras. É inegável pelos seus títulos, pelos seus atributos, que Ele é o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus que sempre existiu. Não temos o tempo para ir muito mais, mas nós podíamos falar sobre as obras que Jesus fez. Jesus fez o universo. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus perdoou pecados. Coisas que só Deus podia fazer. Também nós temos Jesus a receber adoração. É interessante, porque nas Escrituras nós vemos os homens a rejeitar a adoração. Nós temos os anjos a rejeitar a adoração. No entanto, nós temos o Senhor Jesus a aceitar a adoração. Então, ele não pode ser um anjo, nem um arcanjo, mas o próprio Deus que deve ser adorado, o único que deve ser adorado. E por último, o próprio Jesus afirma ser Deus. Por 8 vezes no Evangelho de João, Jesus irá dizer isto: Eu sou, eu sou, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz deste mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, eu sou. E esta expressão, se estás atento a toda a Escritura, era algo que Deus havia pronunciado a Moisés: Eu sou o que sou. Então Jesus está a dizer à multidão que o ouve que ele é esse eu sou que se manifestou a Moisés muitos séculos anteriores. Então, porque ele é Deus, porque ele é o Criador, porque ele é o Santo, o Juiz, o Salvador, o Redentor, o Eterno, nós devemos, como Tomé, adorá-lo. Nós devemos, como João, amá-lo. Nós devemos, como Maria, sentar-nos aos seus pés e ouvir os seus ensinos, os seus sermões. Nós devemos, como Paulo, que aquilo que para ele antes era lucro, agora considerou como perda por causa de Cristo. Cristo deve ser tudo e o todo para nós. Porque Ele é digno. Porque Ele é Deus. Este é o Jesus das Escrituras. Qualquer diminuição, qualquer decréscimo a esta pessoa, isto significa perdição na vida de alguém.
Este é o Jesus que eu e tu somos chamados a crer. Por último, em segundo lugar, rapidamente, a Jesus da Bíblia, ou o Jesus da Bíblia, tinha que ser Deus para que fôssemos salvos. O Jesus da Bíblia tinha que ser Deus para que fôssemos salvos. Nós podemos fazer esta pergunta. Porquê é que Jesus tinha que ser Deus? Porquê é que tinha que ser Deus? Bem, eu creio que João nos dá esta resposta. E nós vamos tentar resumir uma introdução profunda de João no seu Evangelho. Então vamos juntos até João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vamos ler os primeiros 5 versículos e depois vamos até ao final de João. Diz assim, João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. Se ainda não sabes quem é este verbo, que João diz-nos aqui que estava com Deus e que era Deus, o versículo 14 esclarece. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua quê? Glória, glória como do unigênito do Pai. Então nestes versículos nós aprendemos claramente que Jesus é Deus, que se fez carne, que se fez homem. Notem o propósito de João com o seu Evangelho. Vamos até ao capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Diz assim o texto: Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito de João é que nós possamos crer que o Verbo, que é Jesus, é Deus. E João ensina-nos 8 sinais que mostram claramente que ele era esse Deus. Porque só Deus podia fazer tais milagres. Este é o verdadeiro Deus. Então, voltando até ao primeiro capítulo, rapidamente, versículo 1 e versículo 2, nós aprendemos deste Evangelho que ele afirma que Jesus é Deus porque é pré-existente. Jesus é Deus porque é pré-existente. Notem, no princípio, esta palavra princípio leva-nos outra vez até o início da Bíblia. Porque no início da Bíblia, Gênesis 1 nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E está a falar-nos no início do tempo, do espaço, da matéria, do universo, de todas as coisas. Bem, quando todas essas coisas foram criadas, quem estava lá, diz o texto, era o Verbo. Nota, não diz que no princípio foi o Verbo criado. Não diz, no princípio passou a existir o Verbo, mas diz-nos que no princípio de todas as coisas, ele já estava lá, ele já estava em existência, ele já existia. Então esta primeira frase aponta claramente para a eternidade do Verbo. Porque o único que existia antes de todas as coisas era Deus. E porque existia, estava na eternidade. E porque estava na eternidade, é Deus. E este é Jesus, este é o Verbo. Mas não somente isso, diz-nos também que o Verbo estava com Deus. Agora, deixem-me dizer-vos, esta tradução é muito fraca. Também perdoem-me dizer isto. Mas ela realmente não mostra aquilo que João realmente escreveu. Porque aqui dá-nos a ideia de que o Verbo está meramente ao lado de Deus. Mas não. O que o texto está a dizer-nos é que o Verbo está cara a cara com Deus. Muitos de nós já vimos lutas de boxe. E vimos quando os boxistas vão lutar, eles têm um encontro antes,
onde eles se veem cara a cara, não é assim? E nós vemos que quase eles se beijam, não é? Por quererem mostrar força um ao outro, eles quase se beijam, estão ali cara a cara. Bem, esta é a expressão que João usa. O verbo está cara a cara com Deus. Isso significa que é co-igual, que é da mesma essência que Deus, porque pode estar cara a cara com Ele. Mas não somente isso, o texto nos diz também, de uma forma muito clara, a última parte, e o verbo era com Deus. E o verbo era com Deus. Peço perdão, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Então notem, se ainda havia dúvidas, que este verbo é divino, que este verbo é Deus, João deixa muito claro. Ao longo da história, e mais recente, alguns homens têm tratado de mudar até mesmo o que este texto diz. Mas nós podemos ir aos textos mais antigos, aos códices mais antigos que nós temos ainda preservados em museus. E nós vamos encontrar exatamente isto. O verbo era Deus. Ele é Deus. Então nós vemos duas pessoas que estão cara a cara, que se comunicam de forma inteligente, e nós vemos que essas duas pessoas são também Deus. Então nós temos um Deus, duas pessoas, que coexistem, que são eternas, que são coiguais, que são pré-existentes. E Jesus, que é o alvo desta introdução, ele é pré-existente. E porque ele é pré-existente, ele é Deus. Mas em segundo lugar, o Evangelho afirma que Jesus é Deus porque o universo foi criado por meio dele. Notem o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos voltar até Gênesis capítulo 1, ler toda a narrativa, toda a descrição que Moisés nos dá sobre a criação, sobre os primeiros 6 dias, e nós podemos dizer todas estas coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Ele estava lá a criar todas as coisas. Ele é o agente, ele é o meio que Deus usa para criar todas as coisas. Mas por último, versículo 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em primeiro lugar, se nos diz que este verbo tem vida em si mesmo. Então isto nos leva a este terceiro ponto, de que o Evangelho afirma que Jesus é Deus porque é autoexistente. Significa que nada lhe deu vida. Ou que ele chegou a ter vida por causa de algo ou tirou de uma fonte qualquer, não. Ele tem vida em si mesmo. E normalmente no Evangelho de João, esta vida, ela é vida espiritual, ela é vida eterna. E ela está no Verbo, no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Agora, esta vida que ele manifestou ao mundo, e aqui João já está a levar-nos à encarnação do Verbo, foi a luz dos homens. Quando os homens viram este Verbo, que tinha vida em si mesmo, esta vida brilhou, iluminou os homens, trouxe a luz que os homens necessitavam. E João nos diz que esta luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Algumas traduções dizem que estas trevas não compreenderam. Mas não é isso que o texto está a dizer. O texto está literalmente a dizer que estas trevas não podem vencer a luz. É como se de repente nós apagássemos toda esta sala e alguém acendesse uma vela, uma pequena vela, e essa pequena vela teria a capacidade de fazer desaparecer as trevas. Essa era a luz do Senhor Jesus. Com a capacidade de vencer, dissipar trevas. Nós podemos ver isso nos Evangelhos, quando os demónios que vivem nas trevas, quando viam a luz de Jesus, eles diziam: que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos antes de tempo? Não nos lances no abismo. Porque eles sabiam que eles não podiam vencer a luz que estava em Cristo. Mesmo
O diabo tentou fazer isto ao longo da história, ao tentar destruir Israel, ao tentar destruir a linhagem real de Israel, para que o Messias não pudesse chegar, mesmo usando Herodes para matar os bebés de Belém. Ele tentou de todas as formas destruir esta luz, mas não pôde prevalecer. Ele tentou o Senhor Jesus no deserto, ele usou Pedro para tentar Jesus, mas as trevas não puderam prevalecer contra a luz. E é interessante, porque mesmo os nossos corações, outrora mergulhados nas trevas, não puderam resistir à luz de Jesus. Notem isso, vamos até 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Notem a nossa condição. Vamos até ao versículo 13 em primeiro lugar. Diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Bem, e qual é a razão? Porque é que ainda está encoberto? Diz o versículo 4, nos quais o Deus deste século, e está a falar do diabo, de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E alguém diria: estás a ver, Mário? As trevas prevaleceram contra a luz de Cristo, porque ainda está encoberto. Mas não. Notem o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. E Paulo está a levar-nos até onde? Até Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: haja luz, e no universo que estava em trevas passou a haver luz. Notem o que é que ele fez no nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de... Então fica muito claro para nós que outrora um coração mergulhado nas trevas, quando a luz de Cristo penetrou, foi tudo iluminado e nós podemos ver as glórias de Cristo. A glória de Deus por meio de Cristo. Então ele é autoexistente e por causa disso ele é Deus. E chegamos à nossa resposta. Porque é que era necessário que Jesus fosse Deus? Bem, João está a dizer-nos: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus por causa disto, ele é Deus por causa disto. Bem, e a pergunta é: porque é que é necessário que ele seja Deus? Bem, porque um Deus que está irado com o pecado, um Deus que é infinitamente irado com o pecado, precisa de um ser ou de uma pessoa que é infinitamente, ou tem um valor infinito que ele tem para satisfazê-lo. Ele precisa de alguém que possa satisfazer a sua santidade. Ele precisa de alguém à sua medida que possa satisfazer a sua justiça. Ele precisa de alguém à sua medida que possa trazer de volta a sua glória. E o único que pode fazer isso é o Cordeiro, é o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade, é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele, com a sua vida, que era a luz dos homens, podia outra vez reconciliar-nos com esse Deus. Só Ele tinha a santidade, a verdade, a justiça, que podiam satisfazer a um Deus que é infinitamente santo, infinitamente justo e infinitamente verdadeiro. Só alguém com um valor infinito pode satisfazer um Deus que é infinito e que está infinitamente ofendido com os pecadores e está irado infinitamente com esses mesmos pecadores. Só Jesus. Então ele não podia ser menos do que Deus. Só Ele tinha essa vida e essa luz que eu e tu precisávamos. Então nesta manhã, o meu desafio para ti, que ainda não tens esta esperança em Cristo Jesus, é que confies nele, porque só Ele é o Deus que pode salvar-te. Só Ele é a pessoa que pode reconciliar-te com o mesmo Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Nesta manhã, confia no Cristo das Escrituras. E ao longo deste mês, aquilo que desejamos fazer é mostrar-te este Cristo que é Deus e que é também homem, como o único que pode levar-nos até à salvação.
em Deus. Vamos terminar, vamos parar aqui e seguimos na próxima semana com o irmão Nelson. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos esta manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua verdade. Obrigado por nós podermos conhecer, ver que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele não é menos do que isso. Ele não é um Deus. Ele não é um arcanjo. Ele não é simplesmente uma alma elevada. Ele é Deus eterno, glorioso, imutável, transcendente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ele é o Senhor de senhores, Rei de reis. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. E, Senhor, nós nos prostramos diante dele para o adorar porque ele é Deus. E era necessário que ele fosse Deus, porque só Deus pode satisfazer a Deus. Só Deus tem valor infinito para satisfazer um Deus que é infinito. Só Deus tem a santidade, a verdade e a justiça para satisfazer um Deus que é santo, justo e verdadeiro. Ele não podia ser um anjo, ele não podia ser meramente um homem, porque ele nunca poderia reconciliar-nos nessa condição com Deus. Por isso te louvamos pela tua graça imensa. Ao chegar a esta terra, ao pisar esta terra, foi o maior evento dos eventos. Os homens, senhores, se gloriam porque pisaram a lua. Mas, senhores, o maior evento de todos foi quando tu pisaste esta terra para vir buscar-nos, para vir salvar-nos. E nós te louvamos por isso. Nesta manhã, Senhor, te pedimos que abras os olhos de todos e que todos possam confiar neste Jesus que nos é apresentado nas Escrituras, neste Jesus da Bíblia. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.